Este é um exemplo numérico de cálculo de fluxo elétrico. Aqui nós começamos a relacionar grandezas elétricas e aquelas definições que nós vimos na nossa revisão de cálculo vetorial. Vocês vão ver que muitos desses exemplos, exercícios, são parecidos ou praticamente iguais aos vistos lá na nossa revisão de cálculo vetorial. Mas aqui nós vamos dar grandezas ou dar um significado físico a essas operações. Então, seja a densidade de fluxo elétrico D igual a 2xy/x mais x ao quadrado AY, faltou colocar aqui a unidade, coulomb por metro quadrado, calcule o fluxo elétrico que passa pela superfície aberta, definida por x variando de 0 a 1, y igual a 1 e z variando de 0 a 1. Então, de que forma nós calculamos o fluxo? O fluxo é d escalar ds através da superfície aberta. Que superfície é essa? Vamos desenhar aqui essa nossa superfície, definindo x, y e z. Então, aqui estão os três eixos de coordenadas. Que superfície é essa? Se x é igual a 1 e y e z são variando de 0 até 1, nós teremos aqui uma superfície que é um plano, né? Então nós temos uma superfície plana definida então por esses limites, né? Aqui então z igual a 1, poderíamos traçar aqui, né, uma espécie de um cubo, só para definirmos essa superfície. Então essa é a superfície aberta através da qual nós vamos calcular o fluxo elétrico. Então aqui é uma questão de cálculo vetorial, basicamente, né? Fluxo elétrico é igual à integral da superfície aberta d escalar ds. Então fluxo é o que? D 2xy ax mais x ao quadrado ay, produto escalar. Qual o ds que representa essa superfície? Temos duas possibilidades. Temos uma possibilidade de ds apontando na direção positiva de y ou um ds apontando na direção negativa de y. Vamos considerar que um ds na direção positiva. Então, se ds aponta na direção positiva de ay, ele tem como componentes dx, dz, direção ay. Onde x varia de 0 a 1 e z varia de 0 a 1 no cálculo dessa integral. Então, o fluxo elétrico, primeiro calculamos o produto escalar, nesse caso sobra um termo x ao quadrado dx dz, com x de 0 até 1 e z de 0 até 1. Então, essa integral tem como resultado x ao cubo sobre 3 de 0 a 1 vezes a integral de dz é z de 0 a 1. Isso tem como resultado 1/3 vezes 1. Então, o fluxo elétrico é igual a 1/3 de Coulomb. Qual o significado disso? Isso dá uma ideia de que, primeiro, resultado positivo significa que a escolha do ds
está na mesma direção das linhas de campo que atravessam essa superfície. Então, isso significa que tem linhas de campo elétrico ou de densidade de fluxo elétrico passando através dessa superfície, e o resultado, então, é uma medida em Coulomb. Por enquanto não parece ter muito significado essa medida em Coulomb, mas nós vamos ver o significado, ou vamos ver o que é a lei de Gauss, como ela é definida, e vocês vão entender de uma maneira mais clara qual o significado desse resultado. Se o valor fosse zero, significaria que as linhas de campo elétrico e, consequentemente, densidade de fluxo elétrico não passariam por essa superfície, ou a soma total das linhas que passam numa direção seria igual à soma das linhas que passam em direção contrária. Se o resultado fosse negativo, significa que as linhas de campo estariam passando pela superfície nesse outro sentido. Então, nada diferente daquilo que vocês já conhecem, que foi visto lá na revisão de cálculo, mas agora aplicando a uma situação física e dando um significado a esse número.